Bem-vindos à minha casa! Bom, eu vou começar aqui pelo hall dizendo pra vocês que tem muitos detalhes nessa casa que foram pensados nos seus pormenores. Então eu vou contando eles pra vocês. Na verdade vai ser uma grande contação de histórias aqui. E eu queria começar dizendo que quem fez o projeto do meu apartamento foi a Flávia e a Bruna Burim. A Bruna é minha amiga há muitos anos, então realmente é uma pessoa que me conhece muito e acho que isso ajudou elas, né, a conseguirem traduzir quem eu sou e quem o Pedro é em objetos, em um lar. Então esse lar tem tudo a ver com a gente. Aqui na entrada, a gente tem um santuário. Essa foi uma ideia da Flávia. Ela foi para a Itália logo antes dela começar o meu projeto. E na Itália eles têm esse costume, né? No interior da Itália eles têm esse costume de fazer pequenos santuários dentro de casa. E normalmente eles ficam perto da porta, que é uma maneira de proteção. E aqui o que a gente fez aqui tinha um vão, né? Então a gente colocou gesso, isso aqui é gesso, e fez o formato no gesso com o LED embutido dentro. Achei que ficou muito lindo. Esse aqui é uma imagem de Nossa Senhora Aparecida de Murano. Então eu ganhei de presente de uma amiga da minha mãe e ela ficou aqui dentro. Eu achei que fez todo sentido. Bom, vindo pra cá, a gente tem toda essa parte da sala integrada com a cozinha, integrada com a churrasqueira e tudo uma grande coisa só. Aqui a gente tem, logo que você entra, você consegue ver a cristaleira, que também era uma coisa que eu queria muito no projeto, porque eu tenho bastante taça, eu gosto de taça. E o diferencial aqui pra mim foi realmente o LED embutido. Embaixo a gente colocou uma adega. Essa aqui é uma adega de 51 garrafas, então ela cabe um tamanho, uma quantidade intermediária de garrafas, não é muito, mas também não é pouco. E acho que pra gente funcionou super. Eu vou começar pela sala, que eu acho mais fácil, daqui a pouco a gente volta pra cozinha. Bom, então aqui é a minha sala, né? Acho que começar falando dessa parede de pedras. Essa foi uma parede que a gente pensou pra trazer um pouco mais de rusticidade. Todos os revestimentos aqui de casa, então, tanto esse aqui quanto os revestimentos do banheiro são da Color Mix. E esse em específico é um revestimento autoral deles, eles têm em várias cores. Isso aqui não é pedra de verdade, na verdade é um produto artificial, né, não é natural, mas que imita super bem justamente porque ele não é regular. Então essa irregularidade nele, né, atrelada ao cimento, traz esse aspecto rústico que a gente queria bastante aqui pra sala. A TV que a gente colocou foi aquela televisão da Samsung que se chama The Frame, e ela imita um quadro. Agora a gente comprou a moldura de madeira pra colocar, porque essa moldura preta tá me irritando. Vocês vão vendo que faltam coisas ainda, eu vou contando pra vocês, falta o tapete, por exemplo, mas acho legal também contar que a casa, ela vai sendo construída aos poucos, né? A gente nunca termina uma casa de uma vez só, porque a sua casa, como eu disse, tem que contar a sua história. Esse móvel aqui, que é o rack, ele foi bem interessante, por quê? Porque ele não era pra ser assim, e aí, uma vez visitando o escritório das minhas arquitetas, eu vi que elas tinham feito essa bandeja de couro dentro do móvel, então eu quis copiar. O que a gente fez aqui, então? Ele é um móvel que tem um fundo, né? Ele é fundo, essa parte de cima, em vez de ser plana, ela é funda. E aí dentro a gente colocou uma bandeja de couro, nessa cor terracota, que combina super com os outros itens aqui da nossa sala, pra poder destacar tudo que a gente colocasse por cima. E eu achei que ficou muito legal. Acho que é um jeito fácil de você transformar um móvel que, teoricamente, poderia ser um móvel que passasse batido, né, gente? É um rack de televisão, não tem muito segredo para um rack, mas acho que trouxe uma personalidade para o móvel. Isso aqui é interessante falar, isso aqui é uma caixa de som e ela é muito potente. Ela também é da Samsung, caso vocês queiram saber, acho que chama Music Frame, se eu não me engano. Então aqui a gente colocou alguns itens, muita gente pergunta o que é Eirene. Para quem não estava acompanhando o projeto da obra desde o início, Eirene é o nome do nosso projeto. Então Eirene significa a paz que excede todo o entendimento, e esse é o nome do projeto da nossa casa. Aqui tem plantinhas, enfim, coisas que eu gosto ali, as coisas da TV, né? Então
Ah, gente, eu não entendo nada. As máquinas da TV ficam lá e aqui são armários onde eu guardo as minhas bugigangas. Esses aqui eu não vou abrir não, que estão bagunçados. Aqui a gente tem uma lareira que eu revesti com o mesmo revestimento da cozinha, que é a pedra Taj Mahal. Todas as pedras aqui de casa são da Tivoli, é uma marmoraria que faz pedras maravilhosas, na verdade não faz pedras, né? É uma marmoraria que transforma o bruto em arte. Então eles usam pedras naturais, como essa aqui que é o Taj Mahal, e transformam em verdadeiras obras de arte. Eu vou mostrar pra vocês na minha cozinha também como é que ficou tudo, mas aqui a gente decidiu revestir. Essa é uma lareira de verdade, ela já é natural, né? Ela já é do prédio, então todos os apartamentos aqui do prédio têm essa lareira, então ela vai se comunicando e ela é de verdade, tem, né, a chaminézinha dela, enfim. A gente nunca usou, mas tudo bem, a gente também só tá aqui há 6 meses, eu vou estar, o quê? Me perdoando. Aqui a gente tem plantas. Essa planta aqui chama Espada de São Jorge, é uma planta de proteção também, e ela é bem alta e compacta, então achei que ficou muito bom aqui. Quem fez o nosso projeto de paisagismo foi a Márcia Politi, ela é maravilhosa, Márcia Politi Paisagismo. Aqui então a gente tem os móveis da sala no geral, falta o tapete, como vocês bem estão vendo. Aqui a gente decidiu colocar então uma mesona bem grande. Isso aqui é um puff, então você pode puxar ele, ó, pra sentar ou pra apoiar o pé. Todos os móveis aqui da sala, então a mesa de centro, o sofá e a poltrona são da Breton, também as minhas cadeiras e o meu barzinho que vocês vão ver também são da Breton. Eu amo a Breton, a gente é consumidora há muitos anos, a minha família toda, então foi muito bom ter eles aqui neste apartamento também. Então a ideia aqui foi realmente fazer uma sala funcional. Essa cadeira aqui eu gosto muito porque ela gira, então a pessoa que tá aqui, ela pode conversar, aqui pode apoiar o pé, aqui pode assistir TV, aqui pode olhar aqui pra fora, que é lindo, depois eu mostro pra vocês. Temos plantas também, Márcia Politi Paisagismo colocou aqui no nosso canteiro, então acho que aqui é tudo muito integrado, muito gostoso. E, eu amei, gente, ficou realmente a minha cara. E vocês vão ver que pra lá também integra. Então pra lá a gente tem as cadeiras que ficam, as banquetas, né, que ficam viradas pra ilha da cozinha, mas tá todo mundo tá conversando aqui, ó. Tá todo mundo conversando e é isso. O que mais aqui? Aqui, essa minha colchinha aqui, né? Como é que chama isso, gente? Tem um nome bonito pra isso, mas eu me esqueci. É da Missoni, eu ganhei de presente de uma amiga. As almofadas são branco casa, que também foi responsável pelos papéis de parede aqui de casa, mas eu vou mostrar pra vocês. E acho que da sala é isso. A sala, assim, se vocês lembram do outro apartamento, ou se você não lembra, a Fran vai colocar aqui pra você ver. Ela era mais cortada, né? Porque a cozinha era fechada, ali era a parte da varanda que também era fechada. Então, assim, realmente ela ampliou bastante depois que a gente quebrou tudo. Vamos pra lá pra gente ver melhor o outro lado. Bom, aqui então ficou a parte pra trás do sofá, né? Realmente aqui é onde as coisas acontecem aqui em casa, onde as pessoas são recebidas e muito bem recebidas. E aqui, eu vou começar falando desse painel. Na verdade, vocês podem ver que temos bastante painéis de madeira aqui pela sala. Toda a marcenaria do meu apartamento foi feita pela Plat. E eu vou começar falando que essa escolha de cor foi uma escolha muito certeira. A gente usou a cor Feijó, madeira Feijó, e eu achei que ficou tão bonita essa cor, porque eu acho que ela é uma madeira intermediária, ela não é tão clara nem tão escura, então ela traz realmente esse toque aconchegante, quente, né, pra casa, mas sem ser muito pesado. Aqui eu vou começar falando deste painel, porque este painel é, na verdade, uma pilastra que a gente não poderia tirar do apartamento. Quem lembra, aqui pra trás era a nossa varanda, e aqui, gente, eu deixei fechado porque realmente dá pra identificar onde eu moro se eu deixar isso aqui aberto, porque tem comércios, enfim, que só tem aqui. Então, eu deixei fechado, mas é muito lindo. Depois eu vou pedir pra Fura fazer uns takes que dê pra ver só a planta, porque vocês não têm noção de quão arborizada é essa minha rua e quão na copa das árvores a gente tá. Aqui a gente tem essa planta que chama chamadã, não sei, Márcia Politi Paisagismo também, maravilhosa. E aqui a gente revestiu essa pilastra que dividia então a varanda com a madeira Feijó, como eu disse, da Plat.
Colocamos aqui uma obra de arte, que é uma obra de arte de uma artista chamada Rebeca Miguel, comprei na Galeria Luiz Maluf. E eu amei, achei que combinou os tons de azul da minha cozinha, com os tons de terracota da minha sala, com o amarelo, que eu acho que destaca muito, e bastante branco. Essa obra de arte, ela tem uma história. A Rebeca, que é essa artista que pintou, ela fotografa pessoas na rua, e dessas fotografias ela transforma em quadros. E como é que ela faz? Ela pinta o que ela fotografou, depois ela passa uma camada de tinta branca e ela pinta por cima aquilo que ela consegue enxergar em cima da camada. E ela vai fazendo isso várias vezes. Aqui então a gente tem 8 camadas de pintura e tinta e o que sobra é o que sobra do tempo. Então é a história que se conta com o tempo, o que ela consegue ver depois de cada uma das camadas. E eu achei essa mensagem muito linda. Obra de arte em casa, gente, ela tem que contar histórias também e você tem que se identificar com isso. Bom, aqui pra trás da pilastra, onde era realmente a entradinha da varanda, a gente colocou o nosso barzinho. Então aqui tem uma mesa, uma bandeja de prata, onde eu coloco bebidas, alguns copos. Aqui eu coloquei alguns quadrinhos que eu achei que ficaram interessantes também, com relação a drinks. E aqui, pra esse lado, eu coloquei o meu barzinho, que, olha, gente, esse bar, ele é realmente a minha cara. E tudo que tem aqui faz muito sentido pra mim. Esse bar também é da Breton, como eu disse pra vocês. Coisas que vocês sempre me perguntam, de onde são essas bolas, que na verdade não são bolas, são pratos. Elas são da Villeroy e Bosch, eu ganhei de presente de casamento. Então são vários pratos, ó, aqui. A luminária que vocês sempre perguntam é Zaf. Esses copos, Tânia Bulhões. Esses aqui eu trouxe do Japão, são copinhos de saquê. Esse aqui é um abridor de vinho de uma marca chamada Alessi. Esse livro é Assoline. Aqui eu ganhei de presente de casamento esse Murano e aquelas moringas são da Tânia Bulhões também. Esse carrinho assim ficou realmente a minha cara. Vamos pra cá. Essa foi uma reivindicação do meu marido, ele queria muito uma churrasqueira e assim o fizemos, né, para que ele pudesse ter um espaço aqui de confraternização com os amigos dele e também comigo, né, a gente acaba que a gente acende bastante essa churrasqueira, gente, por quê? Porque dá pra fazer pizza aqui também, então você consegue colocar aqui a forminha de pizza e fazer pizza, dá pra fazer hambúrguer, dá pra fazer carne, então ela é super versátil, a gente gosta bastante. E aqui a gente colocou uma pia retrátil, essa aqui eu vou ter que mostrar pra vocês. Isso aqui, vocês podem ver que também é Taj Mahal, tá? A pedra, é a mesma pedra da minha lareira e também da minha cozinha. E aqui a gente tem uma pia retrátil. Ó, vocês podem ver que aqui a gente consegue subir isso aqui, ó. E ela é uma pia da Deca. Eu comprei essa pia na Deca, essa pia retrátil. Bom, outras coisas aqui sobre esse móvel, aqui a gente também colocou alguns itens de decoração, então a gente tem mais plantas, todas as plantas da minha casa são de verdade, não existe planta de mentira aqui, porque não, tá? Aqui são móveis onde eu guardo louças, aqui também guardo coisas de churrasco, e uma coisa interessante é sobre os interruptores, muita gente me pergunta, eu não vou recomendar, porque eu realmente não tive uma boa experiência com a loja, eu tive vários interruptores que vieram quebrados, então eu prefiro não passar esse estresse pra vocês. Mas eu gosto bastante dessa parte, eu acho que ficou realmente bonito, e acho que é mais do que bonito, né? Vocês vão ver que a minha casa é uma casa que é casa de verdade, não é uma casa de boneca, a gente usa tudo que tem aqui, a gente não tem dó de nada, então eu acho que isso é o mais importante quando você tá pensando em construir um lar. Bom, vamos pra mesa. Essa mesa é bem famosa por aqui, porque é aqui que eu monto as minhas mesas postas, né? Acho que a pergunta que eu mais recebo sobre essa parte da minha casa, na verdade, são duas. A primeira é qual é essa pedra e a segunda é de onde é esse lustre. Esse lustre é da Zara Home. Sim, gente, ele é de papel, só que ele é um papel bem grosso. Eu não sei exatamente o que eles fazem no processo, mas eu acho que traz um ar de leveza, eu acho ele maravilhoso. Essa bandeja aqui, na verdade, esse centro de mesa é da Tânia Bulhões também. E esta pedra se chama Travertino Romano, é um mármore, também feito pela Tivoli, e eu achei que o resultado ficou maravilhoso. O pé, vocês podem ver que é um pé todo complexo e desenhado, o pé da mesa, a gente mandou fazer também, e achei que ficou
muito interessante. As mesas, como eu já disse, são da Breton. A gente decidiu fazer nesse couro... Ai, eu não sei como é que fala, mas não é um couro liso. Ele é um couro que tem marcas e eu achei que ficou muito bonito também. Porque elas não podem chamar mais atenção do que a mesa. Pelo menos não no meu caso, que era exatamente o objetivo que eu queria. Então acho que ficou tudo na mesma paleta. Achei que ficou muito bonito. Bom, vindo aqui pra cozinha, então a gente tem realmente a cozinha integrada do jeito que a gente quis e a gente sonhou. Aqui no meio a gente tem uma ilha. Seguimos no Taj Mahal, que é a cor escolhida, né? A pedra escolhida para a nossa cozinha. Temos o cooktop embutido. Temos aqui um pote das delícias, que só temos o que aqui dentro? Chocolate. E o mais legal de contar dessa cozinha é que ela foi feita no azul porque era o meu sonho. Eu sempre quis ter uma cozinha azul. E aí a Plat tem mais de 4.000 cores no seu acervo, né, no seu portfólio. E a gente foi testando uma a uma, fazendo amostras do MDF até chegar nesse tom, que era um tom que eu acho que fica bonito, fica criativo, mas não fica muito chamativo. Então não é um tom que eu vou enjoar tão fácil. Acho que ele vai conseguir perdurar ali por muito tempo aqui na minha casa, sem que eu enjoe dele. Aqui a gente tem, então, começando, né, essa ilha que eu já falei. Aqui na ilha ficam os móveis embutidos, então, além do cooktop, eu tenho também o meu forno, que fica embutido aqui embaixo. Eu tenho um espaço para colocar o meu lixo, então o meu lixo fica aqui do lado. Eu consigo puxar ele e voltar ele, então ele fica escondidinho. Tenho também um local para temperos ali. Tenho um local aqui para as coisas da minha vida, né? Coisas de dia a dia. Então tem potes, tem liquidificador para os shakes, enfim, tem coisas da vida. E temos também o triturador da minha pia. Essa pia, gente, é simplesmente maravilhosa. Bom, bem vida real aqui. A pia tá molhada porque o Pedro lavou a louça. Essa pia é maravilhosa. Este misturador aqui é maravilhoso. O misturador é da Kohler. Praticamente todos os metais da minha casa são da Kohler. Eu vou mostrar depois no banheiro pra vocês, mas este aqui da cozinha, ele é perfeito, porque você puxa ele, então você consegue usar ele pra qualquer direção, né? Quando você liga, tem também as duas opções de jato, então a normal e esse jato mais diferentão. Então eu acho que ele foi um super acerto, sem contar nesse acabamento fosco que eu acho muito chique. Então aqui temos a máquina de lavar embutida e essa parte de cima da nossa cozinha foi feita para esconder o micro-ondas, que é esse aqui. Aqui também aproveitamos para colocar algumas panelas. E aqui os meus eletrodomésticos, que assim, gente, parece que foram feitos pra minha cozinha, porque eles são exatamente do mesmo tom da marcenaria. Então aqui a gente tem air fryer e o liquidificador. Aqui em cima, não abrirei também, por motivos de... Assim, gente, a gente tá organizando as coisas aos poucos. Não é que tá uma bagunça horrorosa também, não. Mas não tá lindo, maravilhoso, e eu só quero mostrar o que tá lindo, maravilhoso. Tá? Então tá bom. Mas aqui ficam louças, aqui é a minha geladeira e aqui fica uma parte de coisas do dia a dia. Então tudo que a gente precisa ter fácil acesso, os pratos do dia a dia, as tapewares do dia a dia, ficam todas aqui, tá? Aproveitando já aqui pra esse lado, a gente tem a parte da lavanderia, que também é uma parte que achei que ficou muito boa. Como esse apartamento é antigo, a gente tem a sorte de ter uma planta muito arejada, então a gente tem bastante janela, né, na lavanderia. A gente colocou aqui em cima esse varal também, a gente colocou bastante espaço para guardar coisa, sem contar no quarto de funcionária, que eu também não vou abrir por motivos que não vem ao caso agora, bagunça, tá? Aqui a gente coloca coisas de limpeza, então aqui é a nossa lave-seca, o varal ele é retrátil, então acho que ele deve ser bom, não sei, nunca nem cheguei perto desse varal, primeira vez. Mas deve ser ótimo, acredito que ele seja muito bom. Esses revestimentos também aqui, ó, são Color Mix, que eu achei que ficaram lindos. Aqui estão as instruções de lavagem. Achei que ficaram muito lindos esses revestimentos todos branquinhos, acho que traz um ar clean. E é isso, a nossa lavanderia é uma lavanderia com cara de limpa, que eu acho que lavanderia pra mim tem que ser assim, iluminada e com cara de limpa. Eu nem acendi a luz, mas se eu acender... Oh. Enfim, é isso. E aqui a gente colocou
um vidro que é fosco, então você não consegue ver da cozinha a lavanderia. Você sabe que tem alguma coisa, mas você não sabe o que. Já mostrei pra vocês essa parte. Agora, essa parte aqui também é um grande surto de vocês. Vocês amam e eu também amo essa parte. Aqui a gente tinha duas janelas que a gente decidiu esconder. Por quê? Porque não tinha parede, gente. Como a gente ampliou tudo e deixou tudo aberto, acabou ficando sem parede no nosso apartamento. E a gente precisava de um lugar pra colocar os eletros do dia a dia. Então, torradeira, chaleira e a cafeteira, que a gente usa muito. Aqui a gente fez gavetas, então tem gaveta de talheres, aqui tem gaveta de guardanapos, então aqui a gente tem as gavetas de dia a dia, de panelas. Essas aqui estão mais arrumadinhas, eu posso mostrar pra vocês. Não estão assim, é a coisa mais arrumada do mundo, mas tá ok, tá tudo bem. Então aqui ficam as coisas de dia a dia, aqui ficam as minhas xícaras, aqui copos, então aqui a gente conseguiu fazer essa mescla muito boa. Dentro desse móvel também, como eu disse, todos os móveis são da Plat. Dentro do móvel aqui a gente fez exatamente a mesma coisa que a gente fez na cristaleira, então a gente colocou o LED dentro, que acho que fica muito bonito, e a gente também mudou o revestimento para um revestimento de madeira dentro do móvel, assim como aquele móvel do micro-ondas, para também ornar e não ficar tudo muito azul, 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 azul. A pedra Taj Mahal, também da Tivoli, e todos os detalhes aqui, gente, contam alguma coisa nossa, sabe? Então, cada coisa veio de um lugar, a gente ganhou de uma pessoa, esse aqui eu trouxe de Singapura, esse de Miami, esse aqui era o meu sonho, Smeg com Dolce & Gabbana. Então, cada coisa aqui conta um pouquinho da gente. Eu amo esse quadro, ganhei de uma amiga, escrito sem emoção, não há beleza. Eu amo ele. Outra coisa que vocês muito me perguntam também sobre a cozinha, mas que eu não vou recomendar, porque realmente eu não tive uma boa experiência, e aqui eu vou contar só de quem eu tive uma boa experiência, quem eu não tive eu não vou. É da coifa. Realmente ela é uma coifa muito interessante, porque ela fica embutida ali e você liga ela é super silenciosa e etc. Mas ela veio quebrada e eu tive um problema muito grave com assistência técnica, então eu não recomendo a marca, por isso eu não falarei qual é, certo? Aqui pra terminar então a gente tem as banquetas. Essas banquetas também são da Breton, mas a gente acabou fazendo elas no couro liso e um pouco mais escuro, pra trazer também um pouco mais de peso, não ficar tudo tão clarinho. Acho que da cozinha é isso, né? Minhas flores. Gente, essa flor tá tão cheirosa. Vocês não têm noção. Eu comprei ontem na feira. Maravilhosas. Acho que da cozinha é isso. A gente vai agora pra aquele lado. Bom, aqui a gente tem um grande painelzão de madeira que esconde 3 portas. Na verdade, uma não é escondida, né? Que é a porta ali do escritório, mas as demais são. Gente, isso aqui pra mim ficou de um acabamento que eu fiquei chocada. Quando a Plat colocou aqui em casa, eu não tava acreditando, porque fica muito bem feito. Ficou muito bem feita essa porta. Ela realmente é uma porta que é pra ficar muito discreta, pra que você... pra que não chame atenção. Obviamente, você sabe que tem uma porta aqui, mas ela é muito discreta, fica muito chique. Então, a primeira porta é lavabo, a segunda é o corredor, que dá acesso à parte íntima da casa, e a terceira porta, que é essa porta de Muxarabi, eu já mostro pra vocês, vai pro escritório. Essa primeira porta, então, entramos no nosso lavabo. Esse lavabo é um lavabo que eu amo, sinceramente, ele é a minha cara. Aqui a gente tem, então, o papel de parede branco casa. Esse espelho que eu mandei fazer com um tapeceiro. Tem lá no meu Instagram a referência, agora eu não vou me lembrar o nome dele. E a gente tem uma cuba de mármore. Esse aqui é... mármore esmeralda? Esmeralda, acho que é esse o nome. Também da Tivoli. Temos os acabamentos da Kohler, então a gente tem esse misturador da Kohler. Coloquei amenities da Granado. A minha bacia também é Kohler. Achei que ficou maravilhosa. Essa é uma bacia bonita, né, gente? Nossa, que coisa linda que dá ver uma bacia bonita. E é isso, é um banheiro, é um lavabo que não tem muito frufru, mas assim, não precisa, né? Porque só esse papel de parede aqui já entrega tudo. É isso. Ah, uma coisa super importante de falar pra vocês é... muita gente me perguntou sobre o piso.
Ai, mas você vai tirar o taco. Lembra que era um taco aqui? A gente teve que tirar o piso. Por quê? Porque a gente fez muito quebra-quebra na casa. Então a gente acabou quebrando muitos espaços e o taco, ele não tava na casa inteira. Então, por exemplo, o taco tava na sala, mas ele não tava na cozinha. E a gente abriu a sala pra cozinha. Como é que eu ia deixar o taco na sala e ele não ia ter uma continuação com a cozinha? E assim por diante, na parte ali da sacada. Então, vários locais que a gente acabou quebrando e que o taco ia ficar perdido, entendeu? Realmente não tinha o que fazer. Mas a gente colocou esse piso aqui, que é um piso da Interflor. Esse piso, acreditem se quiser, é vinílico. Sim, ele é vinílico, só que é o vinílico mais real que eu já vi na minha vida. É produção própria da Interflor. Quando eu fui na loja, eu fiquei chocada. Tem vídeo aqui no canal do Diário da Reforma. Eu acho que assim, nunca na minha vida eu vi um piso fake de madeira parecer tanto madeira. E sem contar que esse piso não precisa de manutenção nenhuma, é muito fácil, você limpa só com água, um rodinho assim com água e detergente. E ele tá sempre bonito. Então assim, sem contar que o preço é muito mais em conta do que um preço de uma madeira maciça, né? Então ficou maravilhoso, a gente amou o resultado. Bom, aqui eu já mostro pra vocês que é a porta que vai ali pra parte íntima. E aqui temos o nosso escritório com essa porta de muxarabi, que é esse vazado que a gente tem da madeira com um acrílico atrás. Então esse acrílico foi pra tentar segurar um pouco da parte acústica. E aqui a gente tem o nosso escritório. Primeira coisa que aparece, a camisa. Ai, gente, que saco! Ou a gente ganha no relacionamento, ou a gente ganha na beleza da casa. Eu escolhi ganhar no relacionamento. Então, sim, temos uma camiseta do Corinthians aqui. Pelo menos tá escondida da minha sala. É isso, não tem muito o que falar. Sobre o meu escritório. Esse papel de parede, eu amo ele, também é da Branco Casa, ele imita vários papéis, então vocês podem ver que é como se fosse uma parede de papéis colados. E eu achei que ele ficou muito lindo aqui, gente, achei que ficou perfeito. Aqui a gente fez então uma bancada, essa bancada é realmente onde a gente senta pra trabalhar, etc. Eu deixo aqui os meus livros que eu tô lendo, na verdade esses aqui estão na fila de leitura, deixo um quadrinho meu e do Pedro, papéis, meu computador, meu iPad, meus post-its, essa obra de arte aqui que é da PB Arts Design, que a gente ganhou da avó do Pedro. Temos aqui essa estante que conta muito a nossa história também. Então tem os livros com as fotos do casamento, isso aqui é tudo Flávia Nasser, da nossa lua de mel, alguns livros que eu gosto, livro que o Pedro escreveu. Temos fotos nossas, temos coisas que a gente ganhou de amigos, memórias. Esse aqui é o balão que representa o nosso pedido de noivado, a aquarela do nosso casamento. Esse aqui eu ganhei de uma amiga, uma cerâmica linda. Então tem muita coisa que conta a nossa história aqui. A cadeira também, acho que combina super, ela é discreta, ela é bonita. E aqui a gente tem, não tá muito arrumado também, mas a gente tem essa gaveta com as minhas coisas, meus eletrônicos, meus cartões. E a gente vai seguindo assim. Esse escritório ficou perfeito, eu amei ele. Ele é a nossa cara. Então assim, esse LED que eles conseguiram colocar dentro, a Plat é muito boa em colocar esses LEDs por dentro. Eles trazem esse aconchego, acho que fica muito, muito, muito lindo mesmo. É isso, esse é o escritório. Bom, ainda daqui da sala, antes da gente ir para a parte íntima, eu queria contar das luzes. Quem fez todo o projeto de luzes aqui de casa foi a Smart Lighting, que é uma marca que trabalha com LED, pensando em economia de energia. Então, os LEDs deles são super premiums, tem uma vida útil muito grande, com garantia super estendida também. E o interessante deles, que eu acho muito legal, não sei se a Fran vai conseguir captar isso no vídeo, quando você está embaixo do LED, por exemplo, eu vou entrar aqui debaixo, eu vejo a luz vindo em mim. Mas se eu não estou embaixo dele, se eu estou vendo ele de lado, eu não vejo a luz. Isso é muito legal, porque isso não incomoda a iluminação do seu olho. Então, não é aquela luz que atrapalha o olho. Isso traz um aconchego para o ambiente, que você só entende quando você tem isso. Então, você não vê o feixe de luz se você não estiver embaixo dele. Obviamente, você vê a iluminação, mas é como se fosse uma iluminação indireta. Isso é muito interessante. Bom, vamos entrar aqui para a parte social, né? Pra parte social não, pra parte íntima da minha casa. Vou acender essa luz aqui. Esse aqui é o corredor. Quem se lembra que aqui, ó,
tinha uma porta que ia para um quarto que virou o meu closet e também o escritório. Aqui a gente fez, ó, um lugar para colocar as nossas toalhas, nossas roupas de cama. Então aqui ficou um roupeiro, né? Acho que era essa a palavra que eu queria lembrar. Então eu divido aqui toalhas de convidados, toalhas do casal, toalhas de clube, roupa de cama. Então fica tudo bem organizadinho aqui. Aqui, nessa parte, a gente fez o banheiro, né? Que, na verdade, é um banheiro que a gente não usa, porque é o banheiro das crianças. Então, aqui ficou um banheiro... Olha, até faz eco, gente. Vai fazer bastante eco aqui pra dentro, porque são partes da casa que a gente não usa, que realmente a gente deixou aí para um futuro, né? Então a gente colocou móvel, a gente colocou os acabamentos Kohler, a bacia Kohler, a gente colocou tudo do bom e do melhor. Vocês podem ver que tudo que tem no meu, vocês vão ver que tudo que tem no meu banheiro, a gente colocou nesse banheiro, então realmente pensando para ser um banheiro maravilhoso. Então a bacia, os acabamentos Kohler que eu falei, o chuveiro, tudo é bom, o box é tudo do bom e do melhor para quando tivermos mini seres morando nesta casinha. Mas não é agora. Aqui, seguindo o corredor, então, a gente tem 2 quartos que a gente não fez nada. Olha o eco! Ei, ei, ei! Tchururum! Não temos nada, nem aqui e tampouco neste. Temos apenas, 2 quartos e 2 sonhos. Quero fazer um escritório pra mim, não fiz ainda e é isso. Uma coisa legal de contar pra vocês é que a gente colocou não só aqui, nesses 2 quartos, quanto no meu quarto também, essas janelas com isolamento acústico. Por quê? Porque aqui faz muito barulho, gente. Então, como a gente tá em um andar baixo, faz muito barulho e a gente colocou esse vidro bem grossão. Quem fez pra gente todas as janelas, o fechamento da sacada, as janelas dos 2 quartos e lá do meu quarto também foi a Europa Vision. Muito bom o isolamento acústico deles, viu? Vamos lá pro meu quarto agora. Bom, bem-vindos ao meu quarto. Quando você chega aqui, a primeira coisa que você vê é a minha sapateira. Aqui também quem fez todos os móveis foi a Plat. E uma coisa legal da minha sapateira, por que isso aqui tá aqui, gente? É porque sabe o que eu faço? Eu coloco cheirinho em algodão e deixo dentro da sapateira pra ficar com um cheirinho bom, sabe? Não ficar com aquele cheiro de coisa fechada. Enfim, que é a minha sapateira. Vocês podem ver que ela tem um LED que ele liga só de você abrir. Então você abriu aqui, ó, já liga o LED. Quando você fecha, ele apaga. Acho isso muito legal. Eu quis fazer a sapateira longe, né, do meu closet, porque eu acho mais higiênico. Apesar de que eu não guardo nenhum sapato aqui sem antes limpar. Então, eu saí de casa, vai pra lavanderia, limpa, né, passa um paninho na sola e vem pra cá. Mas, de qualquer maneira, eu acho mais higiênico, assim, do que ter os sapatos junto no closet. Enfim, coloco também a minha mala. Eu acabei colocando ela aqui, apesar de eu ter feito um espaço pra colocar ela lá no meu closet, eu acabei colocando ela aqui. Eu achei que ficou melhor, ficou mais discreto. E aí ficam aqui meus sapatinhos, gente, é isso. Nem tem muito o que mostrar aqui não, viu? É só a minha sapateira mesmo. Bom, vindo pra cá, então, a gente tem o meu closet, que foi tão sonhado, tão pensado. Se vocês verem, a gente entrando aqui, a gente tem a luz que vem de cima, né? Que é uma luz normal, um LED. E o papel de parede em cima também, que eu amo de paixão. Já fiz tour desse closet pra vocês, mas além dessa luz que a gente tem no teto, a gente também tem a luz que vem dentro dos armários. Acho que isso traz também uma iluminação indireta que ajuda muito. Coisas legais do meu closet. Essa parte aqui realmente foi feita pra colocar os produtos. Eu tenho bastante coisa aqui. Tenho as minhas necessárias prontas de viagem. Tenho os meus pets, produtos de cabelo, produtos de skincare, maquiagens, perfumes, miniaturas e estoque. Olha o tanto de estoque que eu tenho de coisas que eu amo. Tudo que tem aqui eu amo e não abro mão, por isso eu tenho 72 de cada. Enfim, aqui a gente tem a parte que ficam as minhas bolsas e os meus tricôs, então ficam todos aqui. Bolsas de palha, bolsas normais, meus tricôs. Aqui a gente tem gavetas com digital, a gente tem gavetas de cintos, que eu ainda quero fazer divisórias de acrílico, ainda não consegui. A gente tem gavetas de camisetas e lenços, que também ficam desse jeitinho. Aqui a gente coloca as minhas calças, ficam todas penduradas. Ali embaixo as jeans, os shorts, então tudo tá organizadinho. Aqui é uma parte que tá bem encaminhada. Aqui eu deixo meus acessórios, isso aqui é super legal, ó, vocês podem ver, é uma abertura por
digital, então só abre com a minha digital. Aqui eu deixo então os meus acessórios, nem fica de olho que aqui não tem joia nenhuma, tudo aqui é acessório. Aqui as minhas camisetas, minhas blusas, enfim, tudo organizadinho, meus pijamas, minhas roupas de academia, aqui ficam os meus biquínis, então tudo tá organizadinho, aqui é um lugar que eu posso mostrar pra vocês. Esse meu closet ficou muito lindo, outra coisa que a gente fez foi colocar o revestimento interno nesse acabamento, como se fosse um linho, acho que ficou muito interessante também. E é isso, a gente tem espelho dos dois lados também, então a gente tem espelho tanto pro Pedro se enxergar de fora, quanto para mim de dentro. E é isso, meu closet é este. Vindo pra cá, então, a gente tem o banheiro. Esse banheiro é interessante porque ele tem uma janela. E a gente... Oi, Fran. E a gente não queria perder essa janela, mas a gente entendia também que em alguns momentos era importante não ter a janela. Por quê? Por causa de luz mesmo, pra gente poder tampar a luz, se a gente quisesse dormir, não ficar vindo aquele feixezinho por debaixo da porta, enfim. Então, o que a gente fez aqui no banheiro? A gente colocou esse móvel aqui, que deixou a janela, então a janela, ela existe, ela continua lá e tá tudo bem. Aqui eu coloco as coisas que eu tô usando no dia a dia, então eu coloco alguns skincares normais, perfume do dia a dia, coloco lápis de boca, produtinhos, elástico de cabelo, esponjinha de maquiagem, grampo. E se eu não quiser ver nada disso, eu fecho e tá tudo bem. Certo? Aqui do lado fica a parte do Pedro, então eu não vou mostrar pra vocês. E é isso, eu vou deixar um pouquinho aberto pra entrar mais luz. Aqui a gente tem uma toalheira elétrica, onde a gente coloca as toalhas. Fica bem quentinha, uma delícia. E aqui na pia vocês podem ver que a gente tem os mesmos acabamentos da Kohler que a gente tem no outro banheiro. Então misturador, a gente tem também essa bandejinha de mármore com as coisas de dia a dia, então tem um aromatizador e um sabonete. Aqui embaixo a gente fez o cesto de roupa, então você abrindo aqui tem muita roupa, por isso eu não vou abrir. A gente tem o cesto de roupa, bacia da Kohler, aqui Europa Vision também, esse box. Então vocês podem ver que é casa de gente que vive aqui mesmo, né, gente? Por quê? Porque tá molhado, porque eu tomei banho de manhã. E aí ficou molhado. E eu não vou ficar secando pra falar pra vocês isso, porque não dá, entendeu? Então ficou assim. E aí vocês estão vendo que essa casa é uma casa de gente que usa. Chuveiro Kohler, esse revestimento aqui, ele imita o travertino, não é travertino, ele é da Color Mix também. E, enfim, esse banheiro ficou um sonho, eu amei ele. Vindo aqui para o último cantinho da minha casa que vocês verão, porque é o último que existe também, a gente tem o meu quarto. Gente, eu amei o meu quarto, talvez ele seja... Ai, não sei, eu amo tantos lugares dessa casa, mas assim, eu amei esse quarto, eu achei que ele ficou muito a nossa cara também. Então a gente tem um painel de madeira, é a mesma madeira que a gente tem lá no nosso, na nossa sala. E pra gente trazer esse aconchego aqui, né, pro quarto, o que a gente fez? A gente deixou esse painel de madeira, realmente que ficou maravilhoso, mas a gente colocou uma cabeceira de buclé, que é essa cabeceira branca que vocês estão vendo, contrastando bastante com o painel de madeira. Aqui a gente tem duas arandelas, que quem sabe a história sabe que elas são do AliExpress, sim. E a gente tem dois quadrinhos, esses quadrinhos aqui são com fotos minhas e do Pedro, eu amo. Essa mesa de cabeceira aqui eu comprei na internet, ela não tem marca. Aqui eu deixo uma moringa, uma florzinha, creme de mão, lip oil pra boca, o livro que eu tô lendo, tem uma gavetinha também e meu carregador. Essa cama, então, tem essa parte toda de buclé, que eu acho que fica muito bonito. A gente ainda não comprou uma roupa de cama maravilhosa pra colocar aqui, então tá no lençol branco mesmo. É um plano futuro, mas a gente ainda não conseguiu achar nada que a gente amasse, então por isso ainda não tem roupa de cama perfeita aqui pro cantinho, sabe? Então aqui do lado do Pedro a gente tem uma outra arandela que também segue a mesma ideia, mas elas não são exatamente iguais. E dessa parte é isso. Aqui temos uma varandinha que eu também não vou mostrar por uma questão de privacidade, mas não tem nada aqui dentro. A gente fica a condensadora do ar-condicionado, a parte
cortina, que eu achei que ficou um charme, e esse móvel gigantesco, que eu deveria reivindicar, porque o Pedro conseguiu ficar com um móvel maior que o meu. Também plat, tá? Ó, ele também tem a gavetinha de coisinhas dele, que eu não sei o que ele guarda. E aqui a gente tem esse móvel gigante, que é inacreditável que o Pedro precise de 2 armários desse tamanho, porque não é um. Ele tem esse, aí ele tem todas essas gavetinhas aqui, ó, tudo... Que, ó, nem tem coisa pra pôr aqui, gente, o homem. Ó, nem tem coisa. E mais tudo isso. Tudo bem, eu roubei uns espaços aqui, né, como vocês podem ver. Mas assim, não precisa de tudo isso. Sinceramente, não precisa. E é isso, gente. Será que eu mostrei tudo? Meu Deus, vamos voltar pra sala pra gente finalizar. Bom, eu queria terminar dizendo que ter este apartamento foi realmente a realização de um sonho. Eu e o Pedro, a gente pensou em cada detalhe e a gente queria super agradecer, principalmente as nossas arquitetas, a Flávia e a Bruna do Estúdio Rá, que nos ajudaram muito em cada um desses detalhes. Não foi fácil, gente, eu tive vários problemas, eu contei pra vocês durante o processo da minha obra, eu tive muito problema com vários fornecedores que eu não estou citando aqui. E assim, é difícil, né? Porque reforma é uma coisa complicada, mas quando a gente vê tudo pronto, realmente a gente esquece de tudo que a gente passou. Então, eu queria dizer pra vocês que eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei, eu amo esse apartamento, eu acho ele lindo, eu acho ele a nossa cara e eu tô muito feliz. Se vocês tiverem dúvida de algum outro crédito aí, de coisas que vocês queiram saber de onde é e que eu não falei, podem me perguntar. Realmente algumas eu não vou falar de onde é, porque eu não recomendo, como é o caso, por exemplo, da coifa e do interruptor, que eu não tive boas experiências, então eu prefiro não dividir com vocês, porque eu não acho que vocês precisam passar o que eu passei. Mas tem outros fornecedores também que pode ser que sejam bons e que eu tenha esquecido de falar, então se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar que eu tô à disposição. Espero muito que vocês tenham gostado. Falta tapete, falta roupa de cama, tem lugares que não estão tão organizados, mas a vida é assim, se a gente ficasse esperando o momento perfeito pra vir aqui contar, né, do nosso apartamento, talvez a gente nunca viria, porque apartamento é dinâmico e a gente tem que toda hora tá mudando pra se encaixar na nossa realidade. Espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo vídeo.